Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra. Vamos juntos estudar o livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ele, eu, Aloísio Guigino, e ela... Maria de Fátima Miranda. Isso, esse trio parada dura. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Pegue o seu livro, que é o Espiritismo. Nós estamos aí no capítulo 2, que trata das noções elementares do Espiritismo. Estamos no tópico dos médiuns. Na semana passada lemos aí alguns tópicos aqui, alguns itens, que foi o 60, o 61, o 62, tratando aí sobretudo da mediunidade de efeitos físicos e também da mediunidade de efeitos inteligentes. Vamos agora dar sequência. Luiz, lê pra gente aí. O item 63, que é o que nós estamos tratando agora, diz o seguinte: Kardec nos traz o seguinte: é um erro acreditar-se que basta ser médium para receber com igual facilidade comunicações de qualquer espírito. E prossegue Kardec: não existem médiuns universais para as evocações, nem com aptidão para produzir todos os fenômenos. Os médiuns buscam de preferência os instrumentos que lhes sejam mais apropriados. Impor-lhes o primeiro médium que tenhamos à mão seria o mesmo que obrigar um pianista a tocar violino, supondo que, por saber música, pode ele tocar qualquer instrumento. Então aí nós voltamos a dois aspectos que foram conversados aqui na semana passada. Nós sabemos, certo, que o médium ele tem que ter uma afinidade com os espíritos dos quais ele será o porta-voz, o intermediário. Então, não existe médium universal, aquele que é capaz de ser intermediário para qualquer tipo de espírito, em qualquer nível de evolução. Os espíritos buscam os instrumentos que lhes sejam mais apropriados. Foi o que a Miranda lembrou no nosso último programa. Você tem que ter... Os espíritos se aproximam e estabelecem essa ponte fluídica para que haja, então, essa possibilidade dessa comunicação com um mínimo de interferências ou de ruídos nessa comunicação ou de animismo nesta comunicação. É o que fala aqui, não adianta saber música e tocar qualquer instrumento, não. Você pode, às vezes, até tocar mais de um instrumento, mas não toca todos os instrumentos. E não ter essa habilidade, né? Porque os espíritos, eles não fazem... os espíritos sérios, eles não agem sem critério. Eles planejam, eles observam o rendimento que vai partir de cada ação. É nisso que nós vamos observar a responsabilidade do médium, quando ele sabe que tem um compromisso na reunião mediúnica, né? É muito interessante isso. Eu estava lembrando de umas vivências lá atrás com reunião mediúnica. É aquele médium que ele é desatencioso com o compromisso, ele falta por qualquer motivo, não é? Imagina, os espíritos têm um planejamento de socorro a determinados espíritos e sabendo dessa necessidade de afinidade do espírito com determinado médium para que a situação aconteça de forma mais proveitosa, e aquele médium negligente, que falta, sobrecarrega a equipe, não é? Porque tudo isso aqui é para nos mostrar a nossa responsabilidade. Cada um de nós, de acordo com o nosso interesse e nossa dedicação, nós trazemos conosco a mediunidade que já vem, não é? Nós não vamos construir médios aqui.
É muito importante lembrar disso. Mas aquele médium que vem com um potencial X, se ele for dedicado, se ele for criterioso, se ele for responsável, buscar estudar. E quando nós falamos que o médium deve estudar, não é que ele vai consumir toda a biblioteca espírita, não. Mas ele não pode descuidar de orientações que envolvam a mediunidade, o evangelho, a compreensão do objetivo da doutrina espírita. Por quê? Porque ele vai ampliar a capacidade dele, não é? Ele chegou aqui com um potencial X e ele vai sair com um potencial 2X, porque ele fez o esforço dele. É nisso que nós vamos encontrar criaturas como Chico, o próprio Divaldo, que recebem moratória, porque estão dando o máximo de si para atender o compromisso que trouxeram nessa encarnação. E esses cuidados todos é porque aqueles espíritos que seriam melhor tratados através de um médium, é importante para o médium ser instrumento e é importante para o espírito por conta da receptividade que ele vai ter através de determinado médium. Se nós só tivéssemos uma reunião mediúnica Chico Xavier, não teríamos problema. Porque os espíritos saberiam como arrumar situações e todos sairiam atendidos. Mas Chico Xavier não é em série, né? Nós temos um de referência para a maturidade moral nossa enquanto estudiosos da doutrina. Mas cada um de nós tem um potencial X que é digno, que é nobre. E vai ser ampliado, vai ser mais capacitado de acordo com o esforço individual. E tem também um aspecto da frustração do espírito comunicante, né? Porque o espírito comunicante que estamos falando de efeitos inteligentes, né? Que está emitindo uma determinada comunicação com um teor que é rico, certo, de esclarecimentos, de valor para aqueles que vão receber esta comunicação. Se esta comunicação ela é truncada, se essa comunicação ela é modificada, há uma frustração para esse espírito, certo? Que na realidade não está sob o controle dele, porque é a individualidade do médium que está agindo nesse sentido. Mas isso terá com certeza alguma repercussão, alguma consequência. Porque esse espírito poderá não mais se utilizar daquele médium para emitir as comunicações que ele tem intenção de fazer chegar até nós. Então, tudo é interrelacionado, certo? Nós temos que nos preparar, é aquilo que nós já falamos aqui, fazendo uma comparação com um instrumento musical, né? Se você dá a um grande músico um instrumento que está com cordas arrebentadas ou está desafinado, ele não vai querer mais tocar com aquele instrumento. Ele vai querer um outro instrumento que tenha essas condições de ele exteriorizar a música que ele tem capacidade para exteriorizar. Fazendo uma comparação entre essas duas situações, nós vemos a importância do médium de se preparar para a execução ou participação de um fenômeno mediúnico e a responsabilidade que ele tem. E aqui nós, enquanto você estava falando do instrumento, nos lembramos do nosso próprio corpo físico. Olha só, a ferramenta de trabalho que é para o espírito. E uma reencarnação, com exceção das situações compulsórias, que são reencarnações mais simples e muito focadas no objetivo específico ali por conta do passado, não é? Mas as reencarnações, elas demandam um planejamento justamente para que essa ferramenta de trabalho, não é? Que o espírito vai vestir na Terra, tenha todas as chances de alcançar o objetivo ideal. Se o objetivo ideal não é alcançado, não é porque a ferramenta veio inapropriada para aquilo, mas é porque o instrumento, que é o espírito, aliás, o responsável, que é o espírito, não soube dar os tratos e os cuidados devidos. Não é? Então, nessa jornada, nós vamos observar que aí está a misericórdia divina. O que se faz necessário está sempre ao nosso alcance. Vai depender do nosso esforço, nossa capacidade de perceber as situações, e essa nossa capacidade em relação à doutrina, ela é muito ampliada
pelo estudo. E quando nós falamos do estudo, estamos falando desse estudo de ler o livro, de conversar, mas também do estudo de si mesmo. Às vezes, no dia a dia, eu tenho a oportunidade de observar certas coisas. Meu Deus, misericórdia, muito obrigado, Senhor. Porque eu tenho certeza que não foi por mérito, que em alguns momentos difíceis da minha vida, algumas coisas me foram mostradas e foram extremamente úteis para que eu freasse meu impulso egoísta, né, orgulhoso. Então, dentro das nossas limitações, mas quando o esforço é real, a misericórdia divina dobra o socorro. É isso aí. Isso aí nos traz para a nossa conversa aqui uma chamada para o planejamento reencarnatório, que é uma coisa muito séria e muito bonita. O trabalho da espiritualidade, quando levanta, prevê o que nós necessitamos e também estabelece o que nos será dado de acordo com a nossa capacidade. É o que nós precisamos e as nossas possibilidades. É o casamento entre essas duas componentes, entre esses dois componentes. Então, aquilo que nós trazemos conosco tem uma razão de ser e é para ser bem utilizado. Bem utilizado. A mediunidade é uma delas. Nós trazemos conosco a mediunidade, ela é redentora. A mediunidade é uma prova, certo, que nos dá oportunidade para que nós cresçamos trabalhando com ela, tentando cumprir as suas exigências, que dentre elas encontramos o nosso progresso moral. Porque do médium se espera uma evolução, um crescimento moral para que bem executadas sejam as suas atividades. Então, se nós trazemos essa possibilidade, é porque nós temos a capacidade de trabalhar com aquilo. Vamos lembrar das palavras do nosso guia modelo, Jesus, certo? Que diz que a ninguém é dado um fardo superior às suas forças. Isso vem vestir isso que nós estamos lembrando aqui e que surge do planejamento reencarnatório, onde as nossas possibilidades são casadas com as nossas necessidades, para que nós possamos, bem utilizando essas possibilidades, nós possamos crescer, evoluir moralmente, que é a razão de nós aqui estarmos. O livro Nos Domínios da Mediunidade, quem estiver interessado, porque o André Luiz vai narrar um grupo, né, uma equipe que lida com a mediunidade, as situações que ocorrem durante a reunião e os bastidores espirituais da reunião. Muito interessante. Sem contar as obras do Hermínio Miranda. Esse item aqui, o 63, né, ele vem reforçar o que nós conversamos na semana passada sobre a questão da complexidade que é a comunicação mediúnica, que para muitas pessoas imaginam elas que seja algo extremamente simples. Uma vez você sendo médium que possibilita a comunicação de um espírito, seja através da passividade mediúnica, onde o espírito fala, né, através do médium, ou aquele que vê os espíritos, o médium vidente, o médium audiente. Isso ocorre da mesma forma em todo e qualquer médium. E nesse item 63, Kardec volta a tocar nesse assunto, que é um erro acreditar que basta ser médium para receber com igual facilidade comunicação de qualquer espírito. Isso meio que joga por terra a interpretação literal que alguns companheiros têm de O Livro dos Médiuns, no capítulo que trata sobre as evocações. Porque eles defendem que você deve fazer a evocação, porque Kardec diz no Livro dos Médiuns que deve-se fazer a evocação, sem levar em consideração que você pode até fazer a evocação, mas daí o espírito poder se comunicar é outra história, porque envolve uma série de questões e de variáveis. Uma delas, né, não vou nem dizer que é a principal, mas é determinante. O espírito pode até poder falar, querer falar, mas se ele não tiver um médium que tem afinidade fluídica, ele não vai conseguir, Aloysio Guigino. Não, e inclusive nós sabemos de casos em que, mesmo tratando com os médiuns, os espíritos usam de intermediários. Exatamente.
porque ele, espírito comunicante, não tem a condição, a afinidade para se utilizar esse casamento, essa conexão fluídica com o médium. Então ele se utiliza, às vezes, de outro espírito que tenha essa condição para fazer chegar a sua mensagem. É muito interessante esse aspecto. É um estudo, sabe, apaixonante. Porque quando nós vamos ver depoimento do Divaldo falando que em determinado momento, numa das viagens dele, a Joana serviu de médio para que ele recebesse uma mensagem da Teresa d'Ávila. E numa outra situação, do Antônio de Pádua. Né? Quer dizer, com todo o esforço do Divaldo, mas a vibração da Teresa d'Ávila e a vibração do Antônio de Pádua estavam além daquilo que o radar dele conseguia conectar. Perceber. É tudo uma questão de frequência, né? Sim. Frequência vibratória. Tá? Os espíritos, a gente chama espírito de luz, aqueles espíritos que têm uma frequência vibratória muito elevada, certo? Porque a gente aprende na física... As cristas de onda muito próximas que... É isso aí. A gente aprende na física que quanto a luz é frequência, tá certo? E quando a gente fala espírito de luz, espíritos que vibram em altas frequências. E o médium tem que ter a capacidade de perceber e trabalhar com essas altas frequências, o que é muito difícil, por vezes. Porque essa frequência ela é determinada pelo sentimento também. A importância do esclarecimento, da inteligência, do conhecimento, casando com o sentimento. Nós vamos observar que, tecnicamente falando, a nível de mediunidade, Valdo Vieira tinha a mesma potencialidade do Chico, tecnicamente, tanto que um escrevia um capítulo de um livro e outro capítulo, né? E casava e formava um livro. Porque o livro Evolução em Dois Mundos não é um livro qualquer. E os dois escreviam, um psicografava os capítulos ímpares e o outro par, os capítulos pares. Mas nós vamos observar que a nível de sensibilidade da moral, com todo respeito à ausência do Valdo Vieira, né? Mas o Chico tinha uma predisposição maior. Né? Tecnicamente, a mediunidade dos dois vieram devidamente trabalhada, mas os dois com a mesma oportunidade de são individualidades. Né? São conquistas diferenciadas. Isso. E estivemos nos lembrando daquele momento em que Allan Kardec está fazendo um determinado trabalho e as pancadas surgem dentro de casa, a Amélie escuta e depois o Espírito Verdade fala, era eu tentando chamar a atenção tal. Quando ele diz assim, era eu, não é que fosse ele na sua elevação que estava desencadeando o efeito físico, mas ele estava se valendo de espíritos naquela faixa vibratória ainda muito materializada para desenvolver as pancadas. A gente pode recorrer aqui novamente para poder melhorar essa reflexão em relação aos médiuns, no livro dos médiuns, no seu capítulo 25, item 272, Kardec vai falar dessa dificuldade em relação à evocação de um espírito, da comunicação de determinados espíritos por determinados médiuns. Ele vai explicar isso aqui. Então, o capítulo 25 de O Livro dos Médiuns, item 272. Ele vai dizer o seguinte: frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas. Para isto, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já no número 193, né, no item 193, vimos que estes últimos são bastante raros. Por isso que, conforme dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresente. Então está muito claro, gente. É só a gente ler, é só a gente estudar. As pessoas ficam brigando por causa disso aqui. Não, porque Kardec falou que pode evocar. Pode, claro que pode evocar. Mas eles interpretam que basta chamar. Quer dizer, a Luiz é médium, Miranda desencarnou, não sei se ele ia aceitar, né? Uma comunicação da Miranda. Então a gente vai, chama a Miranda. Não sei se eu ia perceber uma comunicação. Pelo grau de elevação dela. Isso. Né? Realmente é verdade. Quando tu visse aquela luz se aproximando, enfim. Meu Jesus. Não, mas para Miranda falar através do Aloysio, não basta que o Aloysio seja um grande médium. É preciso que haja
a afinidade fluídica entre ele, combinação fluídica, um espírito extremamente atrasado, com ela um espírito elevado, né? Por aí, não provavelmente é? Vocês estão ouvindo, de um intermediário. Pois é. Eduardo intermediário. Só Jesus mesmo. Geraldo Jaquino deve ficar assim, meu Deus do céu. Esses três não tem jeito. Mas assim, é muito importante isso, a gente está aqui tentando descontrair, mas muita gente entende assim. Acha que não, vamos aqui na nossa casa espírita, desencarnou o médium fulano de tal. Vamos chamar ele, vamos evocar ele. Como se simplesmente bastasse evocar o médium. Não é evocar o médium desencarnado, né? Não é assim. Você pode até evocá-lo, ele pode até comparecer, mas daí ele conseguir a afinidade fluídica com aqueles médios que ali estão, não é tão simples como se imagina. Diz Kardec aqui, vou repetir a frase dele: são precisos médiuns flexíveis e positivos, né? Médiuns especiais, e que são muito raros. Naquela época já era raro. Né? Já era raro. E hoje também continua sendo. Muitos médiuns hoje em dia, nós vemos que a grande maioria, pelo menos que eu conversando, percebo, são conscientes ou semiconscientes. Na época de Kardec, tinha muitos médiuns mecânicos, que ele chamava de mecânicos, ou que André Luiz vai chamar de médium sonambúlico, inconsciente. Então, quer dizer, hoje em dia você vê muito médium consciente, o que dificulta ainda mais esse tipo de comunicação, que é como Kardec diz ali, que precisa de informações mais circunstanciadas. A pessoa imagina que é fácil, como aquela médium que tinha aqui no Rio de Janeiro, a Dona Célia. Dona Célia, o espírito dava CPF, endereço, telefone. Isso não é tão simples como as pessoas imaginam. E Chico dizia, quem tem uma Célia no Rio de Janeiro não precisa vir aqui se for só para receber a comunicação. Exatamente. Então, se a comunicação, a pessoa quer uma prova de que aquele espírito é realmente quem está se comunicando, não é qualquer médium que tem essa capacidade. É preciso, repito, diz Kardec, médiuns especiais. Isso. Flexíveis e positivos, e que são bastante raros. É interessante, eu estava lembrando da Dona Ivone, né? A Dona Ivone é uma excelente mediunidade. Se fosse um suicida, daria até... Ela tinha uma afinidade com o suicida que fazia a leitura integral. No livro Entre a Terra e o Céu, no Mundo Maior, de médium Chico Xavier, espírito André Luiz, isso ficou demonstrado que foi um problema, porque um médico deu uma comunicação através de uma boa médium, uma médium muito séria, muito correta, mas ela não conseguiu filtrar na plenitude os conhecimentos do médico, porque ela não tinha no arquivo mental dela, nem desta vida, nem de outras, conhecimentos científicos. Quer dizer, outro problema, ela tinha a mediunidade, ela conseguiu estabelecer o vínculo fluídico, mas não tinha arquivos mentais para traduzir... Flexíveis, né? Para traduzir o conhecimento médico do espírito. É muita questão aí, Aloysio, para a gente estudar alguns programas, entendeu? Alguns programas. Porque... A gente vê isso até, Eduardo, no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, ela tem 500 perguntas. E ela foi ampliada para 1019, 1018, né, na realidade, porque não tem a 1011, certo? Fora as subperguntas. Fora as subperguntas, né? Mas foi ampliada quando os médiuns passaram a ter acesso a conhecimento maior de alguns pontos. Quando isso ocorreu, eles estavam mais aptos a serem os intermediários da espiritualidade para ampliar o nosso conhecimento sobre vários aspectos. Então você vê, de 500 para 1019 ou 1018 perguntas, certo? Em função de quê? Da preparação dos médiuns para serem os intermediários da espiritualidade. E com isso, chegamos ao final de mais um programa aqui com o estudo do livro que é o Espiritismo, mas, como diz o Aloysio, já marcando, né, para a semana que vem o nosso próximo encontro, com a permissão de Jesus, estaremos aqui novamente. Muita paz a todos. Muita paz a todos e até lá. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do livro Revista Espírita, né, editada por Allan Kardec, no programa Luz na Penumbra, que tem a finalidade realmente de trazer os comentários das obras edificadas por Allan Kardec. Na técnica, Pablo nos auxiliando, e ao meu lado, meu amigo, meu parceiro, Bill Fabiano Cordeiro. Seja bem-vindo, Bill, mais uma vez. Olá, meu amigo, Pablo, Renato, a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui, dando sequência ao estudo do mês de janeiro da Revista Espírita do ano de 1859, o segundo ano, sempre trazendo os relatos das manifestações materiais ou inteligentes, as aparições, evocações, dentre tantos outros aspectos. Na semana passada, no programa passado, nós trouxemos aqui uma pergunta que teve uma resposta muito, mas muito longa. Então, provavelmente que a gente fique ainda nesse século, né, Renato? Nesse século. Nessa resposta dos espíritos para Kardec. A pergunta foi a seguinte: os espíritos podem guiar-nos por meio de conselhos diretos nas coisas da vida? Só para resumir rapidinho, para a gente voltar aqui onde nós paramos, eles dizem que sim, podem e o fazem de bom grado. Esses conselhos nos chegam diariamente pelos pensamentos que nos sugerem, né? Então a gente entende que eles nos auxiliam, né, Renato, e nos amparam através da possibilidade deles, de cada um, dentro do nível, do grau de conhecimento, de entendimento deles, e também dentro da necessidade que cada um temos de estarmos cientes e preparados para as respostas, né? Não é importante também que nós destaquemos isso. Nós temos que estar preparados para a verdade, para as respostas, senão não teria sentido algum, né? Então vamos sem mais delongas, continuar aqui na resposta. Não menos importante, o segundo ponto consiste na natureza dos espíritos aos quais nos dirigimos. Não devemos crer que possamos ser guiados corretamente pelo primeiro que apareça. Vale destacar logo aí, né, Renato? Repetindo, não devemos crer que possamos ser guiados corretamente pelo primeiro que apareça. Vamos falar com alguns espíritos. Eu quero falar com o espírito. Vem, pum, apareceu um. E o indivíduo começa a falar um monte de besteira, mas ele se apresenta como um Pablo, um espírito evoluído, por exemplo. Mas será que o Pablo é um espírito evoluído mesmo? Vamos ver se o que o Pablo diz para mim, né, colocando agora mais dentro da nossa realidade. Bezerra de Menezes, por exemplo. Né? Foi um Bezerra que se apresentou diante de nós, está lá psicografando bonitinho, mas aí Bezerra começa a falar um monte de coisa desconexas. Pô, não fala Lé com Cré, né, Renato? E, mas Bezerra de Menezes, ou que seja Joana de Ângeles, André Luiz, quaisquer espíritos que sejam, né? Então nós temos que ficar atentos ao que o espírito está falando, primeiramente, e não sair como os espíritos respondem para Kardec aqui. Sair acreditando no primeiro que apareça. Só porque aquele primeiro, né, Renato, disse aquilo que você fala. Por exemplo, isso aí é um ponto muito cuidadoso e muito específico e difícil também. Porque a gente vê as reuniões, por exemplo, de psicografia, né, Renato? E a gente vê através das informações aí, sobretudo Chico Xavier, que nos trouxe tantas informações psicografadas, enfim. Mas aí, um espírito que é leviano sabe que eu chamo o Renato de meu careca favorito, por exemplo. Ele sabe, porque eu chamo ele. E agora o Renato quer identificar a minha pessoa só porque eu vou falar isso? Só porque o espírito vai falar isso? Meu careca favorito? Assim como eu chamava o Renato e como ele sabe que eu chamava assim ele, muitos espíritos também sabem disso, porque eles estão ao nosso redor o tempo todo. Então, até quando houver peculiaridades que você caracteriza, bom, esse é o Bill, porque ele falou isso, que eu sou o careca favorito, você também tem que ter cuidado e não mergulhar
que o Kardec nos coloca para que nós pesquisemos e não saiamos acreditando em qualquer informação. Não é isso, meu parceiro? Sim, sem dúvida. É importante fazer esse filtro, porque eles podem se disfarçar, não é? E a gente cair no embuste, cair no engodo, não é isso? Conforme são palavras muito bem colocadas por Allan Kardec, pelos espíritos, né, diante da confecção da obra, da edificação da obra, tá? E para isso a gente tem o capítulo 21 do Evangelho, não é isso? Haverá falsos cristos e falsos profetas. A árvore que produz maus frutos, né, não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, tá? Então a gente precisa prestar muita atenção no que está falando, porque a gente deixa ser tomado pelas emoções, não é isso? Oxa, ali Bezerra de Menezes, e pronto, esqueceu de tudo, não está dando ouvidos ao que está sendo falado, não é? E, no entanto, é o que a gente fala, prestar muita atenção, o espírito que se apresenta numa túnica, não é? Não, eu esperava que aparecesse um espírito com um auréolo, etc. e tal. Não, gente. Vamos observar o que o espírito está falando. Exatamente. Porque por ali, né? É por ali. Guardai-vos dos falsos profetas. Está lá no item número 2 desse capítulo do Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Tá? A gente precisa ter muito cuidado, porque o Cristo nos assinalou, não é? Não só na questão do profeta, né? Dos falsos profetas desencarnados, mas dos falsos profetas encarnados também. Também. Muito bem lembrado, Renato. Vamos dar sequência? Vamos lá. Bom, aquele que visse nas comunicações espíritas apenas um meio de adivinhação e no médium um leitor de buena dicha, enganar-se-ia redondamente. É preciso considerar que no mundo dos espíritos temos amigos que por nós se interessam, muito mais sinceros e devotados do que os que tomam esses títulos na terra e que não têm o menor interesse em nos lisonjear ou em nos enganar. São, além do nosso espírito protetor, parentes ou pessoas a quem nos afeiçoamos quando vivas, ou espíritos que nos querem o bem por simpatia. Né? Vale a pena a gente destacar isso também, né? Como o Renato colocou bem no programa passado, e quando ele diz espíritos parentes, afins, né, ou familiar, não quer dizer que foram nossos irmãos consanguíneos, mas espíritos que já têm uma ligação muito além do que os laços consanguíneos, né? A gente sabe que Jesus teve vários irmãos, né, que, no entanto, não tinha nenhum tipo de ligação com ele astral, né, logicamente, ligação astral no sentido ali de estar com ele caminhando como espíritos nobres, engrandecidos. Logicamente, Jesus é nosso irmão de todos, né? Mas dentro desse contexto que a gente está trazendo aqui, né, não tinha nenhum laço com Cristo. E eles não entendiam, na verdade, achavam que o Cristo, próprio irmão, era um lunático. Né? Então, quando Kardec coloca aqui espírito protetor, parentes ou pessoas, ou espíritos familiares, ele quer dizer justamente isso: espíritos que têm uma ligação com você anterior, que estão ali caminhando juntos, né, Renato? Tento o dia a dia, né, entre aspas, o dia a dia a gente traz para as vidas, para os séculos, sempre ali conosco caminhando juntos. Ele já tem uma ligação com você, que já vem de uma outra existência, não é? E já vai pegando também, de alguma forma, uma carona, entre aspas, não é? Eu posso ser útil, porque a questão da utilidade é importante no mundo espiritual. É importante você estar no mundo espiritual. Quantas e quantas psicografias nós recebemos? Em toda a obra de André Luiz a gente vê isso, não é? Dedicada, não é? Ao médium, ao trabalhador, não é isso? E fala muito da utilidade. Fora do trabalho não há salvação. Esse é o lema do André Luiz. Né? Fora do trabalho não há salvação. A utilidade. Então eu posso ser útil a alguma coisa? Eu tenho uma ligação com o Bill de uma outra vida? Tenho. Então eu vou tentar nessa vida auxiliá-lo de alguma forma. Eu estando desencarnado, ele encarnado ou vice-versa. Tá? E um vai
pegando, né, carona mesmo com o outro, um ajudando o outro. Porque é o que o Haroldo Dutra coloca na palestra, né? É um necessitado ajudando o outro necessitado. Ainda somos assim. Ainda somos assim. Então precisamos ter esse pensamento, precisamos ter isso em mente. Se o nosso mentor espiritual é um espírito já capaz de assumir essa condição, né, de guia, de nos auxiliar de alguma forma, né, a gente precisa dar graças a Deus, porque ninguém vem para cá desamparado. Exatamente. Ninguém vem. Com certeza. Tá? Nunca ficaremos. Nunca ficaremos. Estão dando sequência aqui. Quando chamados, vêm de boa vontade e até mesmo quando não são chamados. Muitas vezes os temos ao nosso lado sem que os suspeitemos. Né? Eles estão ali, a gente não está sabendo, mas eles estão ali ao nosso lado. Estão emanando ou ali ao nosso lado, ou de onde eles estiverem, estão vibrando, né? Porque pensamento, como Joana de Ângeles diz, pensamento é força. Através dos médios, podemos pedir-lhes conselhos diretos, e os recebemos, mesmo espontaneamente, sem que lhes tenhamos pedido. Fazem-no, sobretudo, na intimidade, no silêncio, que ele muda até a grafia aqui, que é para destacar, Kardec pede para que nós destaquemos aqui. Fazem-no, sobretudo, na intimidade, no silêncio, e desde que nenhuma influência estranha os venha perturbar. Olha só que importante, né, Renato? Não vem com estardalhaço, nem opa, tô chegando aí, vem para te ajudar. Não é desse jeito. Não seriam espíritos comprometidos com a verdade, né, Renato? Não. Eu lembro de uma psicografia que o médium Altivo Panfiro recebeu, de Dr. Herman, não é? No livro Palavras do Coração, em que ele fala bons espíritos. O bom espírito vai estar sempre pautado nos ensinamentos cristãos. Ele vai estar sempre pautado na mansuetude, na afabilidade que trata o capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Não é isso? Ele não vai chegar desse jeito, ele vai chegar sempre da mesma forma como o Cristo sempre se apresentou, né? E evocando sempre a paz. Sim. Evocando sempre a paz. E trazendo a paz para que a paz se instale em você. Sim. Né? Para que a paz esteja convosco. Ele chegava e dizia, a paz esteja convosco. Não é? E é dessa forma que nós devemos tratar, porque a gente aprende isso no Evangelho segundo o Espiritismo, Bill. Em qualquer lugar que entrarmos, em qualquer lugar que chegarmos, que possamos dizer que a paz esteja nesse lugar. Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, no local que estivermos visitando, no ônibus, na condução, no trânsito. Lembrarmos sempre de evocarmos as forças da paz, para que essa paz possa nos envolver, não é? E nos conduzir, nos amparar, nos orientar e nos envolver sempre, que nós possamos ser irradiadores, né? Sim. Com certeza, dessa paz, tá? Sim, isso aí. Vamos continuar aqui, Renato? Vamos lá. Estamos no Luz na Penumbra, não é isso? Revista Espírita, ano 2, 1859, dando sequência aqui aos estudos, trazendo os apontamentos aí, relatos, divulgações, enfim, dando sequência aqui na resposta dos espíritos. São, aliás, muito prudentes e, de sua parte, jamais devemos temer uma indiscrição. Calem-se quando há ouvidos em demasia. Vou repetir. São, aliás, muito prudentes. E, de sua parte, jamais devemos temer uma indiscrição. Calam-se quando há ouvidos em demasia. Olha só que importante isso aqui. Perfeito. Quando há ouvidos em demasia. Perfeito. Perfeito. Aí que entra o quê? Os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Exatamente. Não é? Então, se você prefere ouvir, né, uma outra voz, não é? Eles, te respeitam. Não é? Eu preciso estar atento diante do conflito, diante da situação difícil. Kardec chama muita atenção para a gente nessa passagem, não é? E que vai muito de encontro ao Evangelho. Não é? Vai muito de encontro ao Evangelho. Do Livro dos Espíritos, sim, vai muito de encontro, né? E muito baseado e pautado no Evangelho, tá? Para que eu possa ter, né, a condição ali de parar e pensar, discernir que informação que eu estou recebendo, qual a informação que eu estou dando mais valor aqui, dando mais ouvidos,
não é? Sem dúvida. É importante. E quando ele fala que há ouvidos em demasia, a gente pode até reportar lá para o último capítulo do Livro dos Médiuns, né, que fala das reuniões de espíritos, que Kardec coloca ali que os espíritos preferem reuniões pequenas, com pequenos grupos, do que grandes grupos, né? É melhor ter ali um grupo de 10 médicos, com 10 assistentes ali, ou um pouquinho mais talvez, sim, né? Sim. Porque eles conseguem controlar melhor. Imagina vocês uma casa espírita, a nossa, por exemplo, que é gigantesca, como outras tantas aí, o Frei Luís, o Piara, que são casas gigantescas e lotadas. Imaginem, cada um pensando fora da caixa ali. Que é muito difícil a gente estar ali, tranquilo, né, Renato? Sim. A gente tem sempre estar ali com angústia, pensando nas contas para pagar, pensando em voltar para casa, pensando na condução, no BRT, não sei o quê. Sim. O trabalho que esses espíritos têm para nos manter conectados, né? Nossa, muito difícil. Então eles preferem estar em reuniões pequenas, em vários grupos, até de uma forma de reverberar mais, né, de espalhar mais, do que em grandes reuniões, para que possa estar com a porta aberta ali para os espíritos trevosos, né, desestimulando ali as pessoas, tirando paciência, o cara está com sono, está sendo magnetizado para dormir. Enfim, é tanta coisa, né, que as grandes reuniões trazem, que um trabalho tremendo para os espíritos, né, Renato? E de pregar o evangelho, Jesus chamou 12, né? Esses 12 formaram outros grupos, que foram formando outros grupos, outras pequenas comunidades, para que a mensagem, né, para que a Boa Nova pudesse ser transmitida, né? Isso aí. Vamos dar sequência aqui. Fazem-no ainda com mais prazer quando estão em frequente comunicação conosco. Como não dizem senão coisas adequadas e conforme a oportunidade, é preciso esperar a sua boa vontade e não acreditar que à primeira vista venham satisfazer a todos os nossos pedidos. Querem assim provar que não estão às nossas ordens. Olha o que importante isso. Importante. E a gente volta aqui a destacar o Chico quando ele diz que o telefone toca de lá para cá. Sim. Os espíritos, meus irmãos, como a gente falou em outros programas, eles trazem mensagens sucintas, né, que dizem muito, porque eles também não têm muito tempo a perder. Imaginem vocês Bezerra de Menezes. Lógico, a gente tem aqui até a própria colocação dos espíritos, no Livro dos Espíritos, né, que esses espíritos são como o sol. É um sol apenas que irradia luz para todos os cantos. Esses espíritos são muito assim, agem com a força do pensamento. Então eles estão aqui, em um segundo estão lá do outro lado do planeta, do continente, enfim, agem muito rápido. Então, eles não têm tempo a perder, né, Renato? Então tem que trazer informações rápidas, sucintas, não estão às nossas ordens. Ou seja, eu quero falar com o Bezerra. Vamos lá, apareça aí. Não é assim. Não é assim. Não. Né, Renato? Não é, a evocação não é desse jeito. Quem dera que fosse assim, né? Você tem um compromisso de trabalho na casa espírita, X dia, tal horário. Então, eles já estão ali que sabem que você vai estar lá. Programa para quê? Agora, se você é um médium, né, que se tratando do trabalho mediúnico, né? Sim. Se você é um médium que acha que eu não vou, não, eu vou. Não, eu acho que eu não vou. Não, eu não vou. E aí? Talvez não saibam. Talvez vou, se não vou. Eles não contam com isso. Podem contar conosco. Eles não contam com isso, tá? Agora, eles contam com a gente naquele horário, para que a gente possa chegar ali, né? E ter o apoio necessário ao trabalho. Por isso, daí sim a nossa responsabilidade, daí sim o nosso compromisso, não é? Sim. E da mesma forma na vida aqui fora. Na vida aqui fora é do mesmo jeito, né? Nosso anjo da guarda, se eu chamar, ele vem. Não é pela força do pensamento? Não falamos lá no iniciozinho desse programa, né? No primeiro programa, né? Que é a velocidade do pensamento, que eles se transportam. Chame-o, ele vem. Agora, ele não pode ficar o tempo todo, né? À disposição. Mas vocês não disseram que a gente não está sozinho? Não estamos sozinhos não, porque quando um sai, fica outro, não é? Para assumir aquela função. Mas eu preciso estabelecer uma conexão. Exatamente. Eu vou deixar que ele me conduz. Não, eu preciso, né? Estabelecer uma conexão. Existe o meu livre-arbítrio, que eles respeitam. Eles vão me dar um toque, ó. Por aí não vai dar, não. Né? Exatamente. Por aí não vai dar, não. Mas, né? Eu faço ou não, eu escolho, tá? Eu escolho. Mas eu preciso me conectar. Senhor, vou sair. Me fornece aí o amparo dos meus benfeitores espirituais, dos meus guardiões, dos meus anjos guardiões, dos meus espíritos protetores, não é isso? Tem a oração no próprio capítulo 28 do Evangelho. Sim. Aos espíritos protetores e anjos guardiões. Está lá.
Sim. Tá lá. Faça a oração, rogue o amparo, rogue o auxílio. Que ele virá, né? Ele virá. Então, dando continuidade aqui à resposta. A natureza das respostas depende muito da maneira de fazer as perguntas. Olha que é preciso saber perguntar também. Às vezes você faz uma pergunta que não quer dizer nada e os espíritos vão trazer uma resposta para você que você também não vai entender. Então saiba pedir, saiba perguntar. E tem as futilidades. Exatamente. Bezerra, será que vai fazer sol amanhã? Será que vai entrar uma frente fria? Perfeito. Qual a futilidade das perguntas? Qual a utilidade, a importância? Se você quer saber se o tempo vai mudar, para que você não pegue uma estrada e possa causar um acidente, aí ok. Mas normalmente não se dá dessa forma, né, Renato? A gente quer saber porque eu tenho ali os espíritos à minha disposição, porque eu sou um médium, afinal de contas eu preciso e eu quero que eles venham ter comigo. Quer dizer, arrogância, enfim, uma série de fatores que envolvem isso. Então, dando sequência aqui. É necessário aprender a conversar com os espíritos como se aprende a conversar com os homens. Ou seja, em tudo é preciso experiência. A gente tem que ter vivência também, não só a vivência, né, experienciações, né, da nossa própria vida, né, mas como também a experiência ali no nosso trabalho, por exemplo, espírita, labutando ali, né, Renato? Sim. Na seara, estudando sobre tudo. Os espíritos vão ter conosco, os espíritos precisam ganhar confiança na gente, né, Renato? Então, bom, o Bill e o Renato, são como outros qualquer aí da Terra. Espíritos endividados, mas eles são comprometidos. Isso nós somos mesmo, né, Renato? A gente pode bater no peito e falar, somos comprometidos. Com certeza. Isso nós somos. E ponto também. Ponto final. Somos comprometidos. Vamos devagarzinho. A ponto de vez em quando sermos instrumento. Exatamente. De vez em quando. Exatamente, de vez em quando. Por quê? Porque nós temos esse compromisso. Nós temos cuidado também com a nossa vaidade, com a nossa arrogância, com a nossa impaciência. Tudo isso nós ainda somos. Como o apóstolo Paulo fala, né? O bem que eu desejo, eu não faço ainda. O mal que eu não quero para mim, esse eu ainda faço. Com certeza. Isso que pauta a minha vida, a vida do Renato e tantos outros amigos aí que labutam na nossa área espírita. A gente não quer aquilo, mas a gente ainda pratica. Porque o que nós somos é aquilo que nós pensamos em primeiro ponto. Eu vejo o Pablo fazendo alguma coisa errada, ou o Renato, se fosse comigo eu dava uma pranchada. É isso que eu sou. É isso que eu ainda sou, verdadeiramente. O dia que eu vejo o Pablo ou o Renato fazendo uma coisa que vai me que iria me estarrecer, ou poderia me estarrecer, e eu falar assim para eles, pensando, perdoai, Senhor, pois eles não sabem o que fazem. Aí sim eu teria avançado. Mas enquanto isso, eu não sou. Não atingi aquele nível. Eu posso ter passado pela prova hoje, mas não quer dizer que amanhã não vai me deparar com uma situação que eu não vou estar vigilante e eu não vou cair. Né, Renato? Com certeza, você usou a palavra correta, né? Avançado. Não é ainda superado nem melhorado, mas avançado. A partir do momento que eu começo a colocar o evangelho, né, no crivo daquilo que eu vejo, daquilo que me rodeia, não é? Aí sim eu consegui avançar, né? Eu consegui avançar um pouco mais. E você falou muito bem, nós temos que tomar muito cuidado com a questão do orgulho. E nós falamos aqui nos primeiros programas, não é? A oportunidade de estudar é nossa, é minha e sua. Sem dúvida a gente tem que ser muito grato por isso, né? Por essa oportunidade. Tá acabando, Bill, olha lá. Já tá acabando. Tá acabando. A gente tem alguns segundos mais aí, mas o Pablo já olhou pra gente e já falou, não, tem que acabar agora. Enfim, podemos, né, agradecer a Deus mais uma vez, a Paulo de Tarso pela oportunidade de estarmos aqui estudando a obra Revista Espírita, o ano de 1859, lembrando que ainda estamos no mês de janeiro, né, Renato? E vai demorar um pouquinho, né? Temos um ano todo pela frente, estamos em janeiro. Sim. Mas, como a gente falou, a gente não tem pressa, a gente quer passar a informação para nós e dando sequência, passando informações para vocês. Pessoal, ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro, o nosso agradecimento ao Pablo e a toda a produção da Rádio Rio de Janeiro, toda a técnica. Renato Souza, muito obrigado pela companhia e pela parceria de sempre. Até o próximo programa. Fiquem com a paz do Cristo, em nome de Deus. Muita paz a todos. Até a próxima oportunidade. Estaremos aqui juntos, né, Bill? Se Deus assim permitir.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.